Parece que a última coisa que as pessoas querem ouvir nesse ambiente de igreja é exatamente sobre o Evangelho. E às vezes, esse Evangelho que pesa ao invés de curar, é um Evangelho que foi apresentado sem o devido cuidado. Lia muito nos comentários, eram coisas do tipo, hoje eu estou livre, hoje fui liberto, hoje eu não estou mais aprisionado. Essa mesma ideia de que o evangelho que elas viviam, se assim posso chamar, aprisionava, enclausurava. Se eu tenho acesso a uma informação que você não tem, eu sou o caminho para chegar a Deus de alguma maneira. Eles não vão dizer isso. Ele pode de alguma maneira aprisionar pessoas não a Cristo, não ao evangelho, mas a ele. O Deus que cobra para fazer qualquer coisa na Bíblia não é Jesus. O sacrifício já foi feito. Conduzindo, olha, se você não fizer isso, o devorador vai acabar com tudo, viu, gente? E aí acabam atribuindo, tanto a Jesus quanto a Deus, um coração que ele não tem. Isso é um estelionato, na verdade, com o nome de Jesus. Como eu consigo diferenciar isso? Se eu estou servindo a Deus ou se eu sirvo o homem? Arsênio Mantovani, muito obrigado por ter aceitado participar com a gente desse bate-papo. Mais um amigo que eu recebo aqui, eu tenho prazer. E eu começo com uma pergunta para você. Se o Evangelho é uma boa notícia, por que tantas pessoas vivem como se fosse um peso? Primeiramente agradecendo, por esse momento juntos, por essa oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, para cada um de nós. Não é uma pergunta fácil de responder, Júnior, porque nós temos vivido dias nesse evangelicalismo em que o Evangelho, segundo o que o apóstolo Paulo mesmo vai dizer, é o poder de Deus para os que creem, mas a sensação que eu tenho é que às vezes as pessoas têm tratado o Evangelho como se o Evangelho não fosse o suficiente para abastecer a igreja, por exemplo. As pessoas tratam, na verdade, o Evangelho com um certo reducionismo. Sim. Não sei se você entende. Entendo. Essa minha posição. Parece que a última coisa que as pessoas querem ouvir nesse ambiente de igreja é exatamente sobre o Evangelho. E às vezes, você mesmo sabe disso, porque nós já comentamos a respeito disso, a notícia, a boa nova, ela não é autônoma. Ela não vem desprendida da má notícia. E às vezes, esse Evangelho que pesa ao invés de curar, é um Evangelho que foi apresentado sem o devido cuidado, sem a devida expressão daquilo que ele realmente significa. A boa notícia que se sobrepõe à má notícia de que o homem não pode salvar a si mesmo, ele precisa de um Salvador. E quando eu vejo esse certo desprezo, tratando o Evangelho como se o Evangelho fosse apenas mais uma informação a ser dada no ambiente eclesiástico, isso me deixa às vezes injuriado. Sim. Porque parece que outras informações que soam mais relevantes têm sido apresentadas antes. Como se o Evangelho fosse secundário, como se o Evangelho fosse secundário e fosse mais um dos itens do menu Evangelho apresentado para o consumo do populacho. Se nós podemos dizer assim. Mas na verdade o Evangelho é a informação, é a boa nova, é de onde parte toda a fonte de vida que vai tornar a igreja saudável. Agora, o Evangelho em si ele não é um peso. O que é um peso é a forma com que as pessoas o tratam. É a forma com que as pessoas se relacionam com ele. E um relacionamento errado pode fazer com que as pessoas atribuam ao Evangelho questões das quais Deus nunca pediu.
Porque é isso que a religiosidade faz. Eu tenho visto que vocês têm falado muito a respeito disso. Sim. Mas é isso muitas vezes que a religiosidade faz. Ela apresenta para a igreja, né, aos homens, coisas das quais Deus nunca pediu. Mas o evangelho por si só, nós sabemos disso. Ele é o poder de Deus e ele é simples. Ele é simples. Então, o que eu acho que, onde ocorre essa desconstrução, é dar ao evangelho um peso que ele não tem. Sim. Sabe que no nosso último episódio, nós tivemos muitos comentários. E eu acompanhei, inclusive. Legal. Bom saber que nós temos uma audiência tão boa. Nós tivemos, então, muitos comentários de pessoas relatando suas experiências em movimentos evangélicos, em movimentos cristãos, que aprisionavam. As palavras que eu lia muito nos comentários eram coisas do tipo: hoje eu estou livre, hoje fui liberto, hoje eu não estou mais aprisionado. Essa mesma ideia de que o evangelho que elas viviam, se assim posso chamar, aprisionava, enclausurava. Mas que ao passar dessa fase eles encontraram liberdade. Como você vê essa relação de evangelho, liberdade, falso evangelho ou outro evangelho, usando um termo que Paulo usava, escravidão, servidão, medo? Como você vê essa relação de quem conhece o evangelho ser liberto dessas amarras, digamos assim? Júnior, você como um homem inteligente que as suas perguntas não são simples de ser respondidas, você sabe disso. Por isso que eu trouxe você aqui. São debates ricos. Então, me permita às vezes ser um pouco prolixo, né? Que nós necessitamos disso para poder responder algo com um enunciado tão rico. Mas veja só, uma das grandes heranças que a Reforma Protestante nos trouxe foi a separação que sempre houve no início da igreja entre clero e leigo. Então, quem detinha a informação disponibilizava esta informação ao seu bel prazer, da forma com que queria. Certo. Durante um tempo, isso foi amenizado, mas eu tenho sentido que nessa geração que nós temos vivido agora mais pós-moderna, vamos dizer teologicamente assim, esta separação ela tem se tornado novamente muito evidente. No sentido de que há um certo gnosticismo evangélico. Não sei se você compreende onde eu estou querendo chegar com essa construção. Fique à vontade para desenvolver. Coisas que Deus só disse para mim. Uhum. Uma revelação que o Senhor atribuiu a mim de uma forma especial. Então não basta ter a exegese do texto como ela é, né? É os termos que a gente usa comumente, como o dourar a pílula, o enfeitar o pavão, é fazer algo que já está pronto. É tentar estabelecer outro fundamento além do qual já está colocado. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. Uhum. E muitas vezes esse desejo em fazer mais do que efetivamente o evangelho exige que a gente faça, cria esses caminhos sinuosos. E aí isso acaba se tornando um peso para aquele que está ouvindo e uma amarra, porque ele sempre se sente aquém de onde ele deveria estar. Então a gente entende que existem pessoas nesse ambiente evangélico com quem Deus fala de uma forma superior, especial, as quais atribuem a essa experiência com Deus sensações, sentimentos que à medida em que eu não vou sentindo, ou eu não estou compreendendo como essa pessoa diz ter compreendido, eu vou me sentindo menor. Compreende o que eu estou dizendo? Sim. Então a sensação que a gente tem é que está acontecendo algo ao nosso redor do qual a gente não participa. Que está sendo discutido um assunto ao redor de nós, da qual eu não sou capaz de compreender. Mas eu não sou capaz de compreender porque essa separação entre clero e leigo, por mais que ela seja sutil, ela ainda existe. Então nós também temos hoje uma discussão teológica
polarizada, você sabe disso. Sim. E quais são os polos dessa discussão. E parece que qualquer apontamento que a gente faça fora dessa polarização não é aceito. Né? Porque, embora a gente tenha um problema relativo aqui, porque veja só, o problema da igreja não é que nós temos, deixa eu fazer aqui uma conta simples. Fique à vontade. 50% de arminianos e 50% de calvinistas. Não é essa a questão. Se fosse, é maravilhoso. Porque nós temos pessoas defendendo noções diferentes, mas elas têm um viés. O problema é que às vezes nós temos 20% de arminianos, 20% de calvinistas e 60% de leigo. E esse que não tem uma convicção teológica, bíblica, cristocêntrica, ele acaba se tornando o que nós podemos chamar amorosamente de uma massa de manobra. Ele atribui verdades que não são verdades porque essas verdades lhe foram apresentadas de forma coerente, fluente, retórica, verborrágica. Entende o que eu estou dizendo? Sim. Então a gente precisa... Ou seja, você falou, pegou ali desde a reforma, né, veio construindo o raciocínio de um grupo que detinha o conhecimento enquanto o outro não. E aí você falou sobre experiências de Deus falou comigo, não é? De pessoas, né, gurus. Eu parti dessa ideia de que a liberdade é a escravidão, o falso e verdadeiro evangelho. Então, pelo que eu entendi, me corrija, né? Há muito aprisionamento de pessoas na igreja, uma vez que líderes, de alguma maneira, se colocam como aqueles que receberam uma revelação especial. Sim. A qual você não tem acesso. Eu tenho. Se eu tenho acesso a uma informação que você não tem, eu sou o caminho para chegar a Deus de alguma maneira. Eles não vão dizer isso. Não. Mas em movimentos onde há um guru, digamos assim, um líder que é visto como o caminho até chegar a Deus. Se ele é o caminho, se ele recebeu algo que ninguém mais recebeu, então ele pode de alguma maneira aprisionar pessoas não a Cristo, não ao Evangelho, mas a ele. Mas é ele mesmo. E fora dele o que resta é culpa, é medo, não é? Como foi relatado pela nossa última participante aqui do podcast, que estava numa denominação onde de alguma maneira pensar diferente do líder era quase como pensar diferente de Deus, não é? Então por isso o pecado ali era algo como não pensar como líder. Muita gente serve a Deus então acreditando que é a Deus, mas às vezes é o homem. Como eu consigo diferenciar isso? Se eu estou servindo a Deus ou se eu sirvo o homem? Sola Escritura, por aquilo que aponta para Cristo. Explica para o nosso mais leigo ouvinte, o que é isso? Júnior, veja só, nós vimos isso, em toda a narrativa bíblica a gente pode notar isso de forma muito clara, que às vezes as pessoas, elas podem fazer uso da palavra, inclusive para matar. O caso da mulher pega em adultério, isso é muito significativo. Sim. Porque as pessoas estão usando a palavra para ir contra a vontade de Jesus. Então Jesus tem uma vontade que ele deseja que prevaleça ali, e as pessoas estão dizendo, não, mas a lei diz diferente. Então nós podemos muitas vezes ver isso acontecendo dentro do ambiente evangélico, onde as pessoas estão usando a palavra para ir inclusive contra a vontade de Jesus. Então, a vontade de Jesus, ela é o elemento purificador de todas estas coisas. Eu vi, por exemplo, a sua conversa com o Fernando, e vi como vocês apontaram isso. Que a gente não pode, porque a gente precisa fazer essa identificação de que, em momento da história, a doutrina dos apóstolos deixou de ser o testemunho de Cristo. Sim. Porque a doutrina dos apóstolos não era uma enciclopédia que você compra na banca de Israel e que vinha com os fascículos e os capítulos muito bem discriminados,
para que as pessoas pudessem seguir, não. A doutrina dos apóstolos era o testemunho de Cristo. Em que momento isso deixou de ser? Então, eu preciso encontrar, no meio desses muitos, respondendo a sua pergunta, no meio desses muitos Jesuses que surgem no meio da multidão, porque essa pergunta precisa ser respondida ao próprio Cristo, quem dizem as multidões que eu sou? E no meio das multidões, sempre nós temos muitos Jesuses, no livro das questões cruciais, né, do Sproul, volume número 1, Quem é Jesus? Ele começa fazendo essa construção. O Jesus real se apresente. Porque tem muitos Jesuses no meio da multidão. Mas o Cristo, ele vem por revelação. Não foi em carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então, a gente precisa buscar, no meio desse ambiente, o que realmente é Deus operando, palavra de Deus, à medida que isso converge com o testemunho de Cristo, com aquilo que aponta para Cristo, como você mesmo, lá atrás, quando eu disse assim, Júnior, eu quero começar a aprender sobre uma teologia mais bíblica, mais cristocêntrica, como que eu começo isso? Eu lembro da resposta que você me deu, fazendo com que tudo que você lê aponte para Cristo. Então, eu acho que isso é um dunamis, eu acho que isso é um starter de todas as coisas para onde a gente vai olhar para a Bíblia. Cristo é o elemento purificador. Sim, eu já ouvi, não me lembro quem agora, dizer assim, nem tudo que está na Bíblia está em Jesus. Essa frase demandaria um podcast inteiro só para falar sobre ela, não é? Mas eu resumiria a sua fala, né? Muito boa, dizendo, nem tudo que está na boca dos líderes está em Jesus. Sim. Nem tudo que está sendo dito nos púlpitos está em Jesus. E à luz do adágio popular, nós podemos fazer uso aqui, invariavelmente, a voz do povo não contém a voz de Deus. O povo matou Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Então, Júnior, toda essa construção, né, ela é muito séria, né? Não é a forma com que a gente está recebendo a informação, mas aquilo que a gente faz com essa informação. Então a gente olha lá para os 3 famosos Is, né? A Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é inspirada. Amém, mas a nossa interpretação não é. Exato. E a interpretação que fizeram da Bíblia no decorrer da história, se a gente não toma o devido cuidado, algumas informações que foram distorcidas pode estar agora sendo reproduzidas por nós a título de tradição. Exato. Você tocou num ponto importantíssimo, que, de fato, nós cremos na inspiração divina, mas não cremos na inspiração de lideranças, digamos assim, no mesmo patamar de uma inspiração divina. Não é a interpretação do líder que é inspirada por Deus. É a palavra que ele porta. Sim. Mas não a interpretação da palavra que ele deu. Eu costumo dizer assim, que com a Bíblia nas mãos, já defenderam a escravidão, por exemplo. Sim. Com a Bíblia nas mãos, defenderam a caçada de bruxas, mulheres denominadas como bruxas. Sim. Com a Bíblia na mão, foi-se ordenado a massacre de camponeses. Com a Bíblia na mão, muita coisa ruim aconteceu. Mas também, com a mesma Bíblia na mão, muita coisa boa aconteceu. Ao mesmo tempo em que um grupo lutava para que a escravidão continuasse acontecendo, nos Estados Unidos, por exemplo, um outro grupo se levantou com a mesma Bíblia para que a escravidão acabasse. Sim. O que muda nos dois casos? A interpretação de quem estava com a mesma Bíblia nas mãos. A interpretação. Nós não estamos, contudo, desmerecendo a capacidade que o homem tem de produzir coisas boas. Exato. Na sua interpretação. Sim. A nossa informação não é generalizadora, né? Se é essa a palavra. Mas
as pessoas podem, como eu disse aqui, usar a palavra para matar. Sim. Diz que tem que matar. E ir contra a vontade de Jesus para todo esse processo. Porque a herança bíblica, Júnior, ela nos trouxe um bom legado cultural, acadêmico, comercial. A reforma num todo, né, o legado dela é bom. Mas eu acho que uma coisa, me permita apenas interrompê-lo nesse ponto, né? Uma coisa que eu acho, eu não sei se você concorda comigo, eu não sei se essa informação que eu vou dar, ela faz muito sentido, mas eu acho que quando a reforma ela traduz a escritura e faz com que essa escritura chegue ao leigo, o leigo tenha acesso a essa escritura, faltou que junto com essa escritura viesse a correta forma de interpretação. É como se eu fosse agora numa livraria e comprasse um livro de jurisprudência e ao ler esse livro eu pudesse afirmar que eu sou advogado. Então eu preciso da exegese correta para interpretar aquilo ali. Não basta eu ter o livro nas mãos se eu não souber dar a ele o devido fundamento. Então eu acho que, torno a repetir, não sei como soa essa minha informação, mas muitas vezes o que faltou ao a Bíblia chegar às mãos da população, que fosse dado a ela também uma melhor forma de interpretá-la. O que você acha disso? Deixa eu dar um exemplo ruim, mas que exemplifica um pouco. Vez ou outra, meu filho ganha um Kinder Ovo. E aí, Kinder Ovo, você sabe que é aquele ovinho cheio de pecinhas. E você não tem a mínima ideia de como é que aquele negócio se monta. Mas tem que vir sempre um desenho dizendo encaixa a peça 1 na peça 2, na peça 3, na peça 4. Aí você faz os encaixes e o bonequinho fica pronto no final. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Perfeito. Nós temos um livro que é a compilação de 66 livros para nós. Não é? Outras vertentes têm outros números. Só que nós temos pouca informação de como nós lemos este livro. Qual peça se encaixa em qual peça? Aonde que eu coloco esta página aqui? Não é? Este dito de Jesus, ele se refere a quê? Não é? Este texto está em qual gênero literário, por exemplo? Porque eu encontro, eu como pastor, você também deve passar por muitas situações semelhantes, alguém chega e fala assim: pastor, eu li este salmo, por exemplo, este texto, e acreditei nesta promessa e não aconteceu. E aí nós temos que ler para ela e dizer: meu irmão, minha irmã, isso não foi escrito como uma promessa. Isto é uma poesia hebraica, escrita por um escritor inspirado, para relatar algo que ele estava vivendo com Deus e que sim serve para nós. Mas ele não é uma promessa para mim ou para você. É uma poesia que Deus fala conosco através dela. E as pessoas se ofendem com isso, né? Sim. Com essa informação. Porque parece ser para elas uma desconstrução, mas não é. Não é. Eu aprendi que isto é respeitar as Escrituras. Lê-la como ela foi feita para ser lida. Quando Jesus, por exemplo, conta uma parábola. Imagine só ele acabar de contar a parábola sobre o semeador que saiu a semear e alguém começar assim: mas qual era o nome desse senhor? Viu, mas o chapéu que ele usava protegia ou não do sol? E a semente, ela foi bem escolhida? Jesus diria assim: gente, não se atentem a esses detalhes. A ideia é transmitir uma lição. E às vezes, Júnior, o que a gente vê, os pregadores fazem muito isso. Eles se apegam muito nos elementos alegóricos da parábola, sem olhar para a verdade central, porque toda parábola ela tem uma verdade central, que está na correta exegese dessa parábola. Normalmente, permita só o adendo, você já continua daí. Jesus, quando vai começar uma parábola, ele começa: o reino de Deus é semelhante a... E aí ele entra na parábola. Excelente. Então, muitas vezes, quando você pega, por exemplo, a parábola do filho pródigo, ela tem uma verdade central extraordinária, que é o fato de Jesus estar respondendo aos religiosos que estavam ali, porque ele estava sentado com publicanos e pecadores.
Sim. Então, toda a construção que ele faz dessa parábola é para responder essa verdade. Então, em algum momento eu posso olhar para a roupa, para a sandália e para o anel? Eu posso. Mas são elementos periféricos. E muitas vezes, esses elementos são colocados no centro da pregação sem que sequer a verdade central dessa parábola não seja anunciada. Sim. E aí isso se torna um problema, porque a gente está privando a igreja do real sentido que o próprio Senhor Jesus colocou naquele texto, naquela verdade. Não é verdade? Sim, sim. Pensando nisso, há quem sirva a Deus por medo, há quem sirva a Deus por culpa, há quem sirva a Deus por ganância, e há quem sirva a Deus por amor. Como nós podemos distinguir uma coisa da outra? A sua pergunta é muito rica. Eu fico impressionado com essas perguntas muito ricas, porque eu tenho que tolir a minha vontade de falar um monte, não é? A minha também de falar sobre ela. Eu também tenho uma vontade de entrar no assunto e nele ficar, mas... Porque a minha possibilidade de falar... Júnior, veja só. Você só se aproxima do alimento com uma razão. Com fome. Aí, ao se aproximar, existem várias formas de você se alimentar, né? Eu aprendi, e creio nisso, que a única forma pela qual a gente se aproxima realmente e genuinamente do Senhor é por uma ação do Espírito Santo através da sua palavra. Porque é Ele quem convence. E nós precisamos estar atentos pelas vezes em que a gente se aproximou pelos motivos errados. Agora, existem outras metodologias que podem nos atrair para esse ambiente, mas a pergunta é, chegando, por que é que a gente fica? Sim. Porque pior do que se aproximar ou nos aproximarmos pela motivação errada é a gente permanecer pela motivação errada. Sim. Porque o que eu penso, Júnior? Veja só. Não sei se você pensa como eu nesse sentido. Muitas vezes, né, essa caminhada cristã, ela é pautada por testemunhos que eu considero como microética, né? Eu acho que isso vai um pouco dentro da sua pergunta também. Por que que a gente vem? Se é por medo? Eu vejo muitas vezes pastores direcionando as suas comunidades muito mais por medo do inferno do que propriamente por amor a Deus. Exato. Conduzindo, olha, se você não fizer isso, o devorador vai acabar com tudo, viu, gente? Sim. Vocês vão ter um problemão se vocês não fizerem. E aí acabam atribuindo, tanto a Jesus quanto a Deus, um coração que ele não tem. Isso é um estelionato, na verdade, com o nome de Jesus. Porque, por exemplo, a pessoa que atribui o desejo de Jesus em operar alguma coisa a favor dos seus a uma oferta, estão fazendo com que Jesus seja similar a Mamon, porque o Deus que cobra para fazer qualquer coisa na Bíblia não é Jesus. O sacrifício já foi feito. O que o Senhor nos pede é um sacrifício de louvor, de adoração. Mas o que eu percebo às vezes, Júnior, é que o que eu chamo de testemunhos de microética, muitas vezes é o que aproxima as pessoas da igreja. Eu, para a glória de Jesus, eu não bebo, eu não fumo, aleluia, eu não falo palavrão. Veja, eu não estou sendo pejorativo, nem estou zombando, né? Sim. Porque são grandes coisas. São grandes coisas. Mas, respeitosamente dizendo, um ateu bem intencionado, ele pode parar de fumar. Sim. Ele pode decidir não trair sua esposa. Exato. Ele pode ser um homem mais correto. E pessoas de qualquer religião. Então, não é esse testemunho que a fé cristã nos pede. É como um homem condenado pode ser tratado como justo no grande dia. E isso somente pelo testemunho de Cristo, porque esta declaração o ateísmo não pode fazer. Essa declaração nenhuma outra religião pode fazer. Portanto, quem somos nós
como diria você, meu amigo, na fila do pão. Nós somos aqueles de quem se espera um pouco mais. Lucas vai dizer ali, por exemplo, no capítulo 6, você lembra desse texto? Eu não me lembro exatamente o número do versículo, mas diz assim, se a gente ama só aqueles que nos amam, que vantagem há nisso? Que vantagem há isso? Isso até os pecadores fazem. Se a gente empresta um recurso no intuito de receber esse recurso com as devidas correções, que virtude é nisso? Isso até os pecadores fazem. Olha o que interessante esse comentário do Senhor. Para fazer isso, não precisa estar na igreja. Sim. Para fazer isso, não precisa ser convertido. Portanto, nós não podemos dar a sensação às pessoas que estão nos observando, principalmente os descrentes, que ao olharem para a forma com que a gente vive dentro da igreja, as pessoas possam ter a seguinte conclusão: opa, peraí, eu não preciso estar dentro da igreja para viver assim. Eu não preciso estar vinculado a uma denominação para viver assim. Eu posso fazer isso aqui do lado de fora. Amar quem me ama? Eu não preciso estar aí para fazer. Emprestar para cobrar de volta? Eu não preciso. Agora, fazer o que Jesus nos ordena, Júnior, é só quem nasceu de novo, irmão. Então, no final, quem somos nós? Aqueles de quem se espera um pouco mais. Amar quem nos odeia, orar por quem nos persegue. Dar sem a intenção explícita de querer receber de volta, com juros. Sim. E as devidas correções. Então a gente precisa, muitas vezes, aprimorar o nosso testemunho para fazer que aconteça esse rompimento com esses testemunhos de microética que reduzem a fé cristã a esse ascetismo. Não fazer, não fazer, não fazer, não fazer, quando na verdade o testemunho é muito maior. É ser semelhante a Cristo. Quando os fariseus acrescentam 613 mandamentos à lei, Jesus disse assim: por mim vocês poderiam viver só 2. Se vocês viverem mesmo. Então é isso que a religião faz, através do legalismo. Ela torna o seguir a Deus e a seguir Jesus mais pesado do que deveria ser. Como você pensa isso? Sim. Eu dei início a essa pergunta, né? Você até usou o exemplo do alimento, e é interessante. Por quê? Vemos muitas pessoas que acabam indo, vou dizer, até a igreja, né? Porque é diferente de você ir para Cristo, você ir para a igreja, não é? Você frequentar um templo. Porque eu estou com medo de algo que pode me ocorrer. Tem um diagnóstico que eu recebi, estão fazendo cortes na minha empresa e eu posso ser o próximo. Eu estou vendo coisas, sei lá, eu tenho medo de que alguma coisa de ruim aconteça. Então eu vou para a igreja. Outro caso comum é a culpa. Eu vivi uma vida errada, eu fiz coisas que eu não deveria ter feito, então eu vou para a igreja. E o último caso é a ganância, não é? Eu quero ganhar mais, eu quero crescer na vida, eu quero... Não que esses desejos não sejam lícitos, naturalmente para uma pessoa, para o ser humano. Contudo, eu erro quando eu vou, por exemplo, para um alimento, não é? Como o exemplo que você usou, eu vou me alimentar para ficar mais rico. Não, o alimento não tem essa propriedade nele. Eu vou me alimentar para aliviar a culpa. Há quem faça isso. Só que não é o propósito do alimento. Não é? Eu vou me alimentar para aliviar o medo. O alimento não tem essa propriedade, não é feito, digamos assim, para isso. Eu falo porque havia, não sei se ainda há, mas eu já vi propagandas na TV com o seguinte cunho: eu não tinha nada, eu estava nas drogas, o meu filho estava nas drogas, eu estava endividado. Hoje eu tenho uma casa num condomínio, 2 carros importados e a minha família está longe das drogas. E aí terminava dizendo: eu sou da igreja X. Quando você ouve uma propaganda como essa, qual é o intuito dela?
Se você vier para essa igreja, os seus problemas financeiros, os seus problemas, de repente, com vícios, eles vão ser resolvidos. Eu faço uma promessa, eu estou vendendo um produto. Ou seja, a fé se torna um produto. Então eu não vou até Jesus porque eu quero um Salvador. Eu quero um Senhor. Eu vou até Jesus porque eu quero o carro que o outro também ganhou. Eu quero a casa que ele conquistou. Eu também quero que o meu filho fique bem como o filho do outro ficou. Qual é a problemática nisso? Como você enxerga essa problemática? Já falamos um pouco sobre, mas se você quiser Júnior, discorrer um pouco mais. A fonte de toda conversão e de toda salvação é a graça. Contudo, a graça exige maturidade. A vida na graça exige maturidade. E aí, à luz da sua pergunta, aliás, muito inteligente, nós podemos trabalhar o que eu quero chamar, por exemplo, de uma correlação entre demanda e procura. Se você tem procura, você tem demanda. A falta de procura encerra a demanda. Então, à medida em que as pessoas estão por aí satisfazendo desejos errados, vontades distorcidas, impulsos não bíblicos, elas estão gerando procura. E você sempre vai ter a demanda de lugares cristãos e evangélicos que entrarão na licitação para poder suprir essa procura. Eles não estão preocupados com a salvação, eles não estão preocupados com o crescimento espiritual muitas vezes. Não digo isso como crítica, mas como um apontamento. Qualquer um pode notar isso, porque não é implícito, é explícito. Então, à medida em que essas pessoas existem, porque elas existem, elas abastecem esse modus operandi da fé. Porque, torno a repetir, a verdadeira fé exige maturidade para que você viva dentro dela. Por isso que existem pessoas que muitas vezes elas vão dizer assim: não, pastor, o senhor não está entendendo, eu só funciono assim. Ele não funciona com a graça autônoma, com a liberdade autônoma que a graça dá. A graça não é suficiente, porque ele é incapaz de conviver com essa liberdade que a graça oferece. Muita gente tem dificuldade. Como a Viviane disse aqui, Sim. uma frase extraordinária que ela disse, que ela disse assim: olha, a graça, eu acho que foi isso. Se eu estiver errado, por favor. A graça não é liberdade para pecar. A graça é permissão para viver. Cara, essa frase é extraordinária, de uma riqueza tão linda. E muitas vezes as pessoas, elas não têm. Elas ouvem a palavra da graça não com um coração altruísta, mas com um coração oportunista. Tá aí, eu posso fazer o que eu quiser e Deus me perdoa. Eu posso viver como eu quiser e depois eu me conserto. E aí, Júnior, você vai encontrar no meio do evangelicalismo, principalmente brasileiro, pessoas que vão dizer assim: mas o senhor não está entendendo, pastor, eu só funciono assim. Eu só funciono assim, com alguém me impondo metas, tem que dar tanto para receber tanto. Não pode fazer isso, não pode comer isso, não pode comer aquilo. E aí, eu fico imaginando, quando Deus está vendo os líderes religiosos discutindo com Jesus por que os discípulos não lavavam a mão para se alimentarem, a gente poderia conjecturar durante um tempo, talvez fazer um episódio só sobre isso, né? E Deus lá no céu dizendo assim: poxa, rapaz, agora eu estou contrariado, porque como que vocês não lavaram as mãos para comer? Sim. Tudo que vocês precisavam para me ver glorificado e exaltado, aqui no momento de comer vocês purificassem as mãos. E aí Jesus vai dar toda aquela explicação: não é o que entra pela boca o que contamina, mas é o que sai, porque é o que sai do coração.
Então tem toda uma explicação para isso. Então, às vezes, o que acontece é um reducionismo muito grande do que a graça representa, porque falta maturidade. Sabe? Vocês já deveriam estar comendo alimento sólido, mas ainda é necessário que alguém vos ensine, porque vocês não são capazes de comer sozinhos. Eu acho maravilhoso aquela expressão de Paulo quando ele diz assim que a lei, ela é um aio, condutor. Ela é um tutor que segura nas nossas mãos e nos leva até Cristo. E quem é que precisa de um tutor? Um infante. Uma criança. Porque muitas vezes, quando nós reduzimos a nossa caminhada cristã às questões, por exemplo, da antiga aliança, que não é errada, mas é incompleta, é como se a gente vivesse no jardim da infância da fé. Por quê? Porque nós somos esse que é segurado pela mão, pela lei, e que nos leva até Cristo. Mas ao chegar em Cristo, ela nos solta a mão. Uhum. E aí, para viver essa vida sem que haja esse tutor, sem que haja esse aio, é necessário maturidade. Maturidade essa que as pessoas não têm, então elas precisam que sempre alguém dê a elas demandas. Dar uma oferta, não faltar em nenhum culto, tantos cultos de frequência, fazer um sacrifício, cumprir um jejum. Você entende? Porque é como se a pessoa dissesse assim, eu só funciono assim. Sim. Eu não tenho maturidade suficiente, nem autonomia suficiente para viver sem que haja alguém pintando o chão para eu poder andar. Eu não sei aonde, se o chão não tiver pintado, eu não sei para onde eu vou. Porque ela não entendeu o que o sacrifício de Cristo, nem o testemunho de Cristo, traz para ela enquanto filho de Deus. Sabe que essa pessoa que você disse, que eu só sei funcionar assim, parafraseando um pouco o que você disse, né? É assim que eu sou porque eu só sei funcionar assim. Bom, você sabe que eu também sou psicanalista e atendo algumas pessoas. Muitas pessoas foram configuradas realmente assim. Mas isso é um vício de configuração, vamos dizer. De um passado, de uma construção que ela teve, principalmente no começo da sua vida, que fez ela ser assim. Se alguém pensa dessa maneira, eu recomendo procurar aí um terapeuta, preferencialmente um psicanalista. Mas, você tocou em alguns pontos que eu queria desenvolver um pouco melhor. Você já praticamente respondeu, mas nos comentários dos nossos vídeos apareceram muitas questões como: quer liberdade para pecar, quer ficar livre para poder fazer outras coisas da vida. Então, na sua opinião, a graça, ela não é essa liberdade para fazer o que se quer? Como é que a graça, ela atua no seu modo de vida, na sua vida? Como que ela faz você se restringir ou não da sua liberdade e das suas práticas de vida? A gente precisa passar a resposta dessa pergunta sua, desse enunciado, não tem como, Júnior, a gente não passar pelo filtro de Efésios capítulo 2. Que é a posição em que eu estava quando a graça me alcançou. A questão é que as pessoas não se enxergam nessa posição na sua relação com a graça. Elas acham que a graça foi um presente e uma permissão amorosa de Deus, que ama todo mundo. Esse Deus amoroso, que deseja que a gente viva feliz, da forma com que a gente quiser. Não há nenhum impedimento vindo da parte de Deus para nós, e qualquer um que venha está dando a Deus um coração que ele não tem, porque eu não creio num Deus assim, nesse Deus romântico, fofinho. Por isso que eu digo que todos nós precisamos de uma experiência de Isaías 6. Todos nós. A contemplação do Cristo. E desse Deus terrível que me faz cair de joelhos e dizer, ai de mim. Não estou falando apenas de ira ou de filhos da ira. Não. Mas essa revelação de um Deus de quem os serafins têm que esconder o rosto. Uhum. De quem Moisés tem que tirar as sandálias. De quem Adão precisa se esconder. Não estou falando de medo. Eu estou falando de uma experiência que vai além
dessas questões de a graça então é permissão para eu pecar, porque a pessoa que faz este comentário, ela não conseguiu enxergar, porque veja só, em Isaías capítulo 6 ele tem uma revelação do que ele é, quando ele diz ai de mim. Interessante que no capítulo 5 ele está colocando vários ais. Ai disso, ai daquilo outro, ai dos viciados em bebida, ai dos arrogantes. Ele está cheio de ais. Mas quando chega no capítulo 6, que ele tem essa experiência com o templo e com este Deus, cuja as orlas da sua veste cobrem o templo, e a gente sabe isso historicamente, a grandeza de um rei e o poder de um rei é medido pelo cumprimento das suas vestes. Quando ele tem essa experiência, ele tem uma revelação do que ele é, mas ele tem uma revelação de quem Deus é. Então muitas vezes as pessoas elas estão apenas olhando de dentro para fora, quando ela deveria, a graça nos deveria fazer olhar de fora para dentro. Por que eu fui objeto dessa graça? O que é que está ali como um background nas palavras de Jesus: sem mim nada podeis fazer? Então é isso. Não é, vou parafrasear novamente a Viviane, não é permissão para pecar, é permissão para viver. Então, isso não me faz olhar para essa palavra com um coração oportunista, porque quem dá essa resposta é quem olha com um coração oportunista, mas isso me faz olhar com um coração altruísta, consciente da minha impossibilidade de fazer qualquer coisa se a graça não tivesse me alcançado. Olha as palavras de Jesus para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver, nem pode entrar no meu reino, porque esta sua natureza não responde. Sim. Ela é incapaz de dar essa resposta. Ela é incapaz de criar um relacionamento comigo. Você não pode ver, nem pode entrar. Necessário é nascer de novo, que a regeneração agora esteja operando em você. Sim. Então talvez, Júnior, eu esteja sendo aqui redundante, mas não é a minha intenção. Eu quero apenas ratificar a importância de que a gente entenda que para viver na graça e a vida na graça exige maturidade. Sim. Enquanto você falava, eu me lembrava do senso de maravilhamento. A palavra ali, quando o texto bíblico diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, muita gente pensa na palavra temor como medo. E não é uma boa tradução. A palavra temor, quando traz a ideia do medo. A palavra, ela seria mais bem traduzida como uma espécie de maravilhamento mesmo. Como assim? É um respeito. Sabe quando você se coloca diante de algo tão grande? Que lindo isso, né? Quando você se coloca diante de algo tão maior do que você, mais forte, mais bonito, e você se maravilha diante daquilo. Não sei se você já viu de perto um tigre, por exemplo, aqueles tigres siberianos. Aqui no zoológico da cidade tinha um tigre, não sei se ainda tem. Tinha. Mas quando você chega bem perto dele, é uma coisa você ver na TV, outra coisa é quando você chega bem perto e percebe que ele é grande, que ele é forte. Ou um grande leão, que a pata dele é enorme, que a boca dele é enorme, que os dentes são enormes. E aí você chega bem pertinho assim, é uma sensação de contemplação, de beleza, mas de grandiosidade, de medo, de respeito, tudo ao mesmo tempo. Você fala, é lindo, é maravilhoso, mas com uma patada dessa eu cairia. Com uma dentada dessa eu não suportaria. É uma sensação de maravilhamento diante daquilo que te traz todos os sentimentos ao mesmo tempo. Então o texto bíblico que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é um medo, é esse maravilhamento diante de algo tão grandioso. Que lindo. E você não isso, sabe se cai de joelhos para agradecer ou para temer, ou se você corre e se abraça, não é? Traz essa ideia de esse é o temor, não é? E eu me lembrava disso enquanto você falava, essa experiência diante do maravilhamento, né? Da grandeza de Deus, né, Júnior? Que nos faz cair aos pés de Deus, gritando, ai de mim. Uhum. Como João em Apocalipse, dizendo, olha, aos seus pés eu caí como um morto. Porque veja, era alguém que ele conhecia, mas uma revelação que ele ainda não tinha.
uma revelação fresca, se é assim que a gente pode chamar. E nós precisamos disso, Júnior. Humanamente, nós precisamos. Porque a gente olha para as nossas canções, a sensação que eu vejo nas canções evangélicas do nosso tempo é que poucas canções estão ressaltando a santidade, a grandeza, o temor, a glória, porque esse cavode de Deus, essa glória de Deus que ela vem, ela enche, ela não é pulo, barulho e grito. Ela é algo que nos esmaga. Ela é algo que nos oprime. Quando Deus, o ambiente em que Deus se faz presente, por intermédio da sua palavra, da adoração, aquilo causa em nós um profundo temor de que a gente está diante de algo muito maior do que nós e muito mais poderoso e mais santo. Porque Deus, a cruz é a prova de que Deus não ignora o pecado. Ele não é neutro quanto ao pecado, ele é santo. Se Deus ignorasse o pecado, não haveria cruz. O que você fez, Adão? Você só comeu uma fruta? Não tem problema, filho. Papai, não. Não. Foi algo muito sério. Porque não foi a atitude em si. É contra quem? Quem é o ofendido nesse processo? O que foi quebrado? O que foi rompido? Eu tenho me movido, Júnior, na minha simplicidade, né? Na forma com que eu olho para Deus, eu tenho me movido com essa simplicidade. Cada dia mais eu tenho procurado descomplicar. Eu não tenho me exercitado em grandes assuntos, nem coisas muito elevadas para mim, como diria o salmista. Sim. Você citou, numa última fala, líderes. Você falou de líderes, rapidamente ali. Sim. Nós temos visto um crescimento exponencial de pessoas que se dizem sem religião, sem denominação, ou, em outras palavras, os desigrejados. E também nós recebemos, eu como pastor agora digo, possivelmente você também esteja recebendo pessoas machucadas. Por que tantos, graças a Deus, não todos, mas por que tantas denominações e tantos líderes ferem pessoas? Júnior, me permita fazer um comentário muito mais sociológico e antropológico do que propriamente religioso. As pessoas atribuem à igreja uma condição de ser um centro de neuroses, vamos dizer assim. Mas muitas vezes, esses são problemas oriundos da coletividade. Muitos problemas que a gente atribui à igreja são problemas oriundos de uma interação social. Eles vão acontecer numa fábrica em que há várias pessoas, numa família numerosa, num time, num grupo de pessoas que se reúnem e são desafiadas a viverem em comunidade. Porque a revelação de Deus para a sua igreja é uma família. Nós temos um pai, nós nos chamamos de irmãos, nós temos uma casa, nós estamos construindo uma família em Deus, recebemos um espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Nós atribuímos essas realidades como sendo um centro de neurose, quando na verdade são problemas oriundos da coletividade. Então, muitas vezes, nós nos tornamos injustos com a igreja. Agora, não significa que a igreja não carregue em si, principalmente nas suas relações interpessoais e humanas, essa capacidade de ferir. Então as pessoas, elas estão ali no exercício das suas funções, ferindo umas às outras, porque elas ultrapassam os limites aos quais Deus as colocou para fazer. Sabe, teve um dia que eu estava numa crise pastoral, e você já deve ter passado por isso, e os amigos que estão nos assistindo devem ter passado por isso como também. Diz o ditado, né? É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito.
olha, porque eu estou aqui, e Deus sabe como eu tenho me dedicado para essa obra, porque eu tenho dado a vida. Às vezes a gente chega até o cúmulo de dizer assim, eu tenho dado sangue. Sim. Né? Por essa obra, pelas pessoas, muitas vezes elas não reconhecem. E a gente vai para João 10 e a gente vê que em nenhum momento o chamado é esse. Peraí, as ovelhas são minhas. Ninguém vai se converter na Batista da Bela Vista porque Júnior Correia deu a vida por elas, ou verteu o seu sangue por elas. Muitas vezes é um peso que a gente quer colocar sobre a gente quando a gente deveria levar as pessoas a Cristo. Não são minhas ovelhas, são as ovelhas de Cristo. Então eu estou ao trabalho de um propósito muito maior. E às vezes um mau entendimento ou digerir de forma errada toda essa informação faz com que os homens exerçam sobre as pessoas poderes que eles não têm. Eles querem se tornar Deus no processo, eles querem se tornar Jesus no processo, fazer com que as pessoas sejam salvas por causa deles ou fiquem vinculadas a eles. Isso é muito perigoso. É quando a gente entende que o discípulo sou eu que faço, quando na verdade a gente está a trabalho de um propósito muito maior que é fazer discípulos para Cristo. Eles não são nossos. Qualquer coisa que a gente faça no exercício daquilo que a gente faz é graça. O homem estar no jardim de Deus, porque o jardim não é de Adão, o jardim é de Deus, é pura graça. Tudo que a gente faz no exercício da comunhão, da caminhada cristã, é graça. É pura graça. Então nós não podemos nos esquecer disso e assumir posições dentro da igreja que não nos foram outorgadas. Que a pessoa só pode se mover com a nossa permissão, ela só pode tomar uma decisão nos consultando. Tudo que a pessoa se move está debaixo do nosso controle, debaixo da nossa rigidez. Se ela vai participar de um aniversário, ela precisa nos pedir permissão. Se ela vai dar um passo importante. Não estou dizendo também que ser um bom conselheiro não seja uma das nossas atribuições, porque nisso está a sabedoria, na multidão de conselhos, na multidão de conselheiros. Porém, nós não temos esse poder. Mas às vezes as pessoas acham que tem. E nesta má utilização destes poderes, porque a posição que a gente ocupa nos outorga poderes, a má utilização disso fere as pessoas. Mau ensino fere as pessoas. Má utilização do poder fere as pessoas. Má administração das vocações, dos ministérios, ferem as pessoas. Quando a gente não age com sabedoria, mas age nas pulsões humanas do nosso coração, a gente se torna uma instituição humana. Que a gente sempre tem que fazer essa diferenciação entre o que é o CNPJ em a instituição e o que é a Igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo, que ele edifica, vai muito bem, obrigado. Está debaixo do controle soberano das tuas mãos. Mas a instituição, ela sofre com os problemas institucionais. E a gente precisa também ter a capacidade de fazer sempre essa meia-culpa, de não tentar esconder das pessoas as nossas imperfeições. Porque se uma pessoa estiver nesse ambiente de igreja sem desenvolver suportabilidade, no seu convívio com a instituição, ela não vai suportar. Então cada dia ela vai estar numa nova instituição, num novo lugar, sem entender que no meio das instituições está a Igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Você falou sobre meia-culpa aí, mas eu quero usar a palavra culpa para te perguntar outra coisa. Há muitas pessoas que deixaram de repente movimentos abusivos, líderes abusivos, mas não conseguiram se desvincular do sentimento de culpa. Talvez a culpa que ficou incutida nelas porque elas questionaram o líder, a igreja. E para elas, como eu falei a princípio, esse líder ou essa igreja era a própria representação de Deus. Como nós falamos com alguém que não consegue se livrar do sentimento de culpa? Qual é a resposta do evangelho para essa pessoa?
aonde ela está indo para se ver livre dessa culpa? Porque o convite foi feito pelo próprio Senhor Jesus. Você está cansado? Sobrecarregado? Você vai aonde? Me permita até fazer uma construção diferente exegética do texto de Isaías 9, que no capítulo 4 está dizendo como Deus despedaçou o jugo e a canga dos ombros do seu povo e colocou esse governo sobre os ombros do Filho, em Isaías 9,6. Claro que é um texto messiânico, mas a gente precisa entender que muitas vezes a gente quer colocar sobre os nossos ombros um peso que deveria estar sobre os ombros do Filho. Porque os nossos ombros não são suficientemente fortes para suportar essa carga. A gente não dá conta. Então esse é um erro que a gente comete, que ao nos sentirmos pesados, desanimados, a gente não vá a Cristo para substituir, porque o Evangelho ele não demanda uma vida sem fardo. Sempre haverá um fardo, mas é um fardo leve. É um jugo suave, porque o jugo nos fará trabalhar junto com Cristo, e trabalhar com Cristo é um jugo suave. Portanto, Júnior, às vezes é que a gente quer ouvir de outras fontes o que a gente deveria agora estar ouvindo de Cristo, porque uma coisa que a gente esquece é onde é que surgiu essa figura tão problemática, biblicamente falando. Eu não quero atribuir outras questões, me permita até se eu estiver utilizando o termo errado, que é o fariseu. Onde é que ele surge na Bíblia? Na Antiga Aliança nós não temos o fariseu, ele vai aparecer aqui já no Novo Testamento. Ele surge naquele período intertestamentário, entre Malaquias e Mateus ali, aqueles 400 anos de silêncio em que Deus não fala. Então, este momento em que Deus não fala, gera esta figura. O fariseu religioso, praticante dessa religiosidade tóxica, que vai descontar em Jesus as suas frustrações, ele nasce nesse período em que Deus não fala. Então você está num ambiente em que você quer ouvir todo mundo, mas você não ouve a voz de Deus. Veja, eu não estou aqui mistificando, olha, Deus fala comigo, eu preciso ouvir. Não, a gente ouve Deus por intermédio da sua palavra e por intermédio do Filho, como diz Hebreus capítulo 1, e a pregação da qual você fez brilhantemente do Monte da Transfiguração, a ele ouvir. É isso que nós estamos procurando ouvir agora, que Deus já falou por intermédio da sua palavra, porque as coisas reveladas pertencem aos filhos, nós cremos isto. Todavia, João, as pessoas elas estão procurando o alívio, o consolo, a cura em lugares em que Deus não está, em lugares que Deus não fala. Por isso nós temos hoje um sem número de cultos terapêuticos. Não estou dizendo, contudo, estou conversando com alguém que trabalha com a psicanálise, que em algum momento, dentro da igreja, num encontro, um dia de uma ministração para homens ou mulheres ou casais, a ministração não possa ter um viés bíblico e terapêutico. Ela não pode ser a base, nem a filosofia pode ser a base, nem qualquer outra coisa. Então, muitas vezes as pessoas não estão sendo curadas porque elas não estão indo a Cristo. Elas não estão ouvindo o convite feito pelo próprio Senhor Jesus. Elas estão num ambiente em que Deus não fala, e aí elas precisam ser despertadas. O que nós precisamos, na verdade, é que alguma coisa nos desperte. Espera aí. De onde vem essa voz que eu ouço? Aonde eu tenho ido, né, para buscar esse alívio, Sim. esse consolo e essa restauração? Então é isso, Júnior. Muitas Sim. vezes está buscando no líder carismático, no louvor emocionante, nos cultos dopaminérgicos. E não é ali que está, não é dali que vem. Sim. Nós
né, como amigos que já somos há alguns anos, ficaríamos aqui o resto do dia falando de N coisas diferentes, não é? Mas já caminhando para um final, imagine que você está na fila do pão e tem poucas palavras para explicar algo para alguém. E alguém te pergunta: o que é para você a graça? Em poucas palavras. Graça para mim é um Deus infinitamente poderoso, glorioso, se esvaziar de si mesmo e viver entre nós. É Cristo. Se eu pudesse responder com uma palavra, eu diria: a graça é Cristo, Deus tabernaculado entre nós. Não existe expressão maior do amor de Deus, do favor de Deus e da graça de Deus do que esse Deus identificado com os homens a quem ele veio salvar. Ainda na fila do pão, alguém vira e pergunta: e para você, religiosidade tóxica, o que seria? Religiosidade tóxica seria tudo aquilo que, ao invés de aproximar o homem de Deus, o afasta. É quando o Deus apresentado não se parece com o Deus que a Bíblia apresenta. E nós precisamos ter essa capacidade de identificar isso. Amém. Quando aquilo que eu estou ouvindo do homem não se parece com aquilo que eu leio na Bíblia. Sim. Meu amigo, se eu não te fiz alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito, qual seria? Essa pergunta é a mais difícil. Né? Não sei se eu tenho alguma pergunta que você não tenha feito. Eu não consigo agora pensar com muita clareza. Talvez eu a faça para você. O que você acha que vai ocupar o centro dos púlpitos como assunto nesses últimos dias? Ou deveria ocupar? Olha, o que deveria não é difícil de responder. O que deveria foi o assunto do nosso podcast. É o Evangelho de Cristo. O Deus encarnado sendo revelado, sendo exposto nos púlpitos. Mas, sendo mais preciso, pensando que nós estamos em um ano e nos aproximando das eleições, eu acredito que os púlpitos eles serão tomados por outro Deus, que, como Paulo diria, que não é outro, mas que, infelizmente, nós teremos muitos púlpitos negociando o Evangelho por votos, negociando o Evangelho por partidos, negociando o Evangelho por posições partidárias. Infelizmente, a minha oração é para que isso não aconteça, mas nós sabemos que no país que vivemos, a política acaba recebendo um destaque maior do que o próprio dono do mundo, né, que é Cristo. Então, infelizmente, eu acredito que os púlpitos serão tomados em grande parte, pela graça de Deus, não todos eles, né, mas pela política. Né? Adorarão um Deus que não é o Deus que se fez homem, mas que deveria ser esse. Então, o meu desejo é que aqueles que estão em lugares como este, que trocaram seu Deus, que trocaram o Deus de Isaías 6, que habita no alto e sublime trono, que trocaram esse Deus pelo Deus que habitará o palácio do Planalto, que essas pessoas saibam distinguir a voz de Deus da voz do homem e saibam fazer a escolha certa e optar pela voz de Cristo. Né? Amém. Se você fosse deixar um recado, né, para os nossos ouvintes, o que você diria a eles? Se fossem as minhas últimas palavras em vida... Olha só, hein? E eu acredito que as últimas palavras de um homem sejam as mais importantes. Eu diria: mantenha os teus olhos em Cristo, o autor e consumador da vossa fé. Não deixe que os teus olhos sejam consumidos por qualquer outra pulsão.
sejam sugados por quaisquer outros atrativos. Mantenha os olhos em Cristo, porque cada vez mais neste mundo nós seremos desafiados a olhar para outros lugares. Hoje você entra em ambientes de igreja, tem tanta coisa para olhar, tanta luz, tanto telão, tanta cor, tanta estrutura, mas se Cristo está na casa, a beleza da casa é Ele. Eu entro aqui e eu vejo tanta beleza porque a casa em que Cristo está, a beleza da casa é Ele. Essa é a palavra, mantenha os olhos em Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Amém. Se para você que está nos ouvindo faz sentido ser nutrido com conteúdos como este, que tem o desejo de transmitir uma espiritualidade saudável, centrada na pessoa de Jesus Cristo, que não coloca um jugo para além do de Cristo, que está preocupado de fato em se desenvolver espiritualmente, eu te convido a fazer parte dessa comunidade, fazer parte desse projeto, estar conosco em busca de um mesmo objetivo, que é olhar para Cristo e com Ele ser parecido, né? Te convido a fazer parte desse projeto. Meu amigo, muito obrigado pelo momento dedicado a nós, aos nossos ouvintes, a ter gasto conosco um pouquinho da sua sabedoria, e eu creio que nós teremos outros encontros como esse. Eu agradeço. Obrigado. Demais de coração. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Até a próxima.